Olá, criptomaníacos! Ok, voltamos para o presente e olhem aí no meu gráfico o que aconteceu. Vocês percebem que as duas linhas aqui, né, a linha rosa e a linha vermelha, foram ficando mais estreitas com a passagem do tempo. E aí, nesse momento, o Bitcoin teve que decidir por um caminho, ou romper para cima ou para baixo, e ele rompeu para baixo dessa linha roxa aqui, né? Esse rompimento fez com que o preço fosse para onde, pessoal? Exatamente para onde estava indicado lá, né? Essa linha azul aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui, para não falar besteira, né? O EMA 200 do gráfico diário, tá? Que está posicionado nos 25.200 dólares. O preço veio buscar, para ser preciso para vocês, 25.389. Então, exatamente onde a gente esperaria que parasse em caso desse rompimento aqui, tá? Portanto, como vocês podem ver, a análise gráfica ela está correta. Quando você pega a análise gráfica de curto prazo, gráfico diário, o rompimento da linha rosa, da linha roxa, leva até a linha azul, exatamente o que vocês estão vendo aqui. Isso não tem nada a ver com uma análise de prazo mais longo, né? De gráfico semanal, de gráfico mensal, que eu estou fazendo de julho para frente. E eu vou mostrar para vocês como continua fazendo sentido, tá? Caso o preço se mantenha acima dessa linha azul aqui, tá? Que digamos que é o último ponto antes de desabar, né? Porque se realmente a gente fecha abaixo da linha azul, dos 25.200, qual é a tendência? É vir beijar aqui embaixo, né? Esse fundo do poço aqui próximo dos 20 mil dólares, né? Poderia cair isso tudo aqui, tá? Então tem uma queda violenta pela frente. Agora, se para aqui e volta a subir, principalmente, se abrir o gráfico semanal aqui, vocês vão notar o seguinte, ó. Olha como rompeu para baixo da média de 200 semanal, tá? Ela está posicionada, deixa eu abrir para vocês aqui, está posicionada nos 26.400 e a gente caiu abaixo dela. Segunda-feira, começando a semana, né, pessoal? Mas até domingo a gente precisa voltar para cima dela, porque isso aqui é muito negativo. Como eu falei para vocês, qual é a tendência com esse rompimento? Também seria de buscar essa linha de tendência de alta aqui embaixo na cor branca, que está posicionada aqui ao redor dos 20 mil também. Mesma posição que eu falei para vocês no gráfico diário, né? Que seria aqui embaixo, fundo do poço, próximo dos 20 mil dólares. Então os dois gráficos estão indicando a mesma coisa. O que a gente precisa fazer? Manter acima do EMA 200, do diário, tá? 25.200 dólares, por enquanto estamos aqui, e ao longo da semana voltar para cima da média de 200 semanas, que está nos 26.400, né? Então tem um chãozinho para a gente voltar a subir. Mas por que diabos o preço voltaria a subir? Essa é a sua pergunta, né? Estamos num ambiente macro muito negativo, crise e tal. Por que o preço voltaria a subir? O que vai impulsionar o preço para cima? Eu vou trazer para vocês aqui uma outra situação muito parecida que a gente teve recentemente, pessoal. Vocês vão lembrar que a segunda maior exchange do mundo, a FTX, a FTX, ela teve uma crise absurda. Né? Não foi nem o governo fechando. Na verdade, a gente viu que era um golpe. E o mercado todo sangrou. Ele caiu, ele desabou para o fundo do poço que o Bitcoin encontrou nesse bear market. 15 mil dólares. Vocês lembram disso? E o que aconteceu depois desse evento? O Bitcoin dobrou de preço. Levou 5 meses? Levou, mas ele dobrou de preço. O que é estranho, né? Ué, como que uma corretora tão forte, tão grande, né? Quebra, tem um problema lá, um golpe, e o ativo valoriza. Vou até puxar a matéria aqui que falava sobre isso, né? Bitcoin dobra de valor em menos de 5 meses. E a matéria vai explicar para vocês exatamente isso. Ó. O Bitcoin dobrou o seu preço em relação a novembro do ano passado, quando chegou a 15 mil dólares. O Bitcoin era pressionado pela falência da FTX, segunda maior corretora do mundo. E vocês sabem por que isso aconteceu? Isso aconteceu, pessoal, porque a lógica sempre volta a reinar. Pode demorar 5 meses? Pode, mas volta a reinar. Porque o que o Bitcoin tem a ver com a FTX? O que é a FTX? É uma corretora de shitcoins. É uma corretora de criptomoedas em geral, centralizada, né, sob ataque do Estado. Então ela pode ser fechada, você pode cair num golpe porque o dono da FTX é um golpista. Vários problemas que são justamente os problemas que o Bitcoin resolve. O Bitcoin não depende de confiança em terceiro. Não depende de você confiar na FTX, na Binance, no Satoshi Nakamoto, em ninguém. E o Bitcoin é descentralizado, ou seja, não tem como o Estado atacar ele. Os problemas da FTX, na verdade, fortalecem justamente a ideia do Bitcoin, a ideia de que você não deve confiar o seu dinheiro
em terceiros. No momento de uma crise como essa, o Bitcoin cai, o mercado age de forma irracional. Vamos fugir, vamos igualar Bitcoin com todas as outras shitcoins do mercado. E depois de um tempo, a lógica volta, fazendo com que o Bitcoin ganhe ainda mais valor num mundo cheio de golpes, cheio de riscos na centralização de poder. Vocês percebem como o Bitcoin ganha valor num cenário como esse? Pois bem, o que a gente está vendo agora no caso da Binance? Vamos avaliar, vamos pegar aqui o documento, tá, da SEC, da CVM dos Estados Unidos. Olha aqui os ativos que estão descrevendo como securities, né? Ou seja, ativos que não podem ser negociados e que geram problemas aqui no caso da Binance. Então aí, ó, Sol, ADA, Matic, FIO, Atom, Sand, Mana, Algo, AXS, COT, ou seja, Crypto Asset Securities. Vocês estão lendo algum Bitcoin aqui? Estão vendo algum Bitcoin escrito nesse texto aqui? Não, né? Engraçado, né? Por que o Bitcoin está caindo? Não deveriam cair esses ativos aqui? Que são alvo da SEC? O que o Bitcoin tem a ver com isso? Vocês percebem como esses projetos não são descentralizados de verdade? Como eles são facilmente atacados pelo Estado? E é isso que diferencia o Bitcoin de todos eles? E mais, o documento aqui da SEC tem 136 páginas. Cheio de coisa aqui. Sabe o que não tem nesse documento? Não tem nada sobre o Bitcoin. Não tem uma palavrinha falando sobre o Bitcoin. Então vamos recapitular aqui. A gente está falando sobre a Binance, que é uma empresa centralizada, sendo processada pela SEC por negociar altcoins, que são moedas centralizadas, que podem ser alvo do Estado, justamente por serem centralizadas, tanto a Binance quanto as altcoins. E o Bitcoin cai? O Bitcoin perde valor? Não deveria ser justamente o contrário? Se a centralização está sendo atacada, está virando alvo do Estado, está punindo pessoas que utilizam essas moedas, você não deveria valorizar aquilo que é descentralizado e que por isso mesmo não está sendo alvo? É óbvio. E isso mostra para vocês como a gente está muito no começo, muito no início. As pessoas nem se deram conta de que a proteção disso se chama Bitcoin. É o ativo que mais deveria estar sendo valorizado com tudo isso que está acontecendo. E ele está perdendo valor. Logo, ele está na direção contrária. Ele está se tornando mais barato no momento que ele deveria ser mais valorizado, que ele deveria estar subindo de preço. Isso gera uma grande oportunidade de mercado para aqueles que conseguem enxergar isso. E são poucas pessoas por enquanto. Foi justamente isso que eu respondi ao Voepa, né? Eu fiz uma postagem falando o que estou falando aqui e o Voepa respondeu: por isso digo que o Bitcoin não está preparado para crises ainda. Na verdade, o mercado não está preparado. E eu respondi: a oportunidade está justamente aí. Se o mercado compreendesse plenamente o Bitcoin, não existiria volatilidade, né? Todo mundo já entenderia que o Bitcoin é a saída. E se todo mundo já estivesse usando o Bitcoin, não teria volatilidade. Um BTC igual a um BTC. Então a oportunidade que a gente tem de ganhar dinheiro com o Bitcoin por enquanto é justamente o mercado ainda precificar errado. O mercado ainda não enxergar as vantagens do Bitcoin. Isso é uma coisa positiva, pessoal. É uma oportunidade que a gente tem e que lá na frente, lá no futuro, não vai existir mais. O mercado pode demorar para entender, para compreender uma coisa, né, e ajustar o preço. Mas isso com certeza vai acontecer. Uma hora ou outra isso chega. Então quer dizer, quem consegue enxergar com antecedência acaba ganhando dinheiro, tá? Resumidamente para vocês é isso. E esse gráfico que eu vou mostrar para vocês explica muito bem como as pessoas são cegas, tá? Esse é o gráfico da dívida dos Estados Unidos. Vocês vão notar que levou aqui, ó, 215 anos na história americana para a dívida americana alcançar 7 trilhões de dólares, tá? 215 anos, pessoal. Olha só, pessoal. Estamos aqui, ó, em 1800, antes de 1800, 2000, ó. 215 anos para alcançar 7 trilhões de dólares. E agora, em somente 3 anos, de março de 2020 para cá, em 3 anos, a gente somou mais 7 trilhões. Em 3 anos, se endividou o equivalente a 215 anos do passado. Você tem noção do que está acontecendo no mundo? Será que dá para confiar numa moeda dessa?
Será que dá para confiar num governo desse? Óbvio que não, pessoal. Isso aqui é destruição completa de economia, de valor, né, que é justamente um problema que o Bitcoin também resolve. A gente está falando de um ativo que resolve inúmeros problemas que a gente tem. Agora, aqueles que conseguem enxergar isso antes da manada, eles conseguem ganhar muito mais do que a média. E como eu falei para vocês, a FTX, segunda maior corretora, teve um problema muito mais sério do que esse. Afinal, ela faliu, ela fechou, ela foi um golpe, né? E o Bitcoin dobrou de valor em 5 meses. Então vocês acham agora que um probleminha da Binance, o preço recua 5%, vocês acham que ele não tem como se recuperar para julho, para agosto, para setembro? Olha, eu não apostaria minhas fichas nisso, tá? Como eu falei para vocês, a tendência com toda a loucura que está acontecendo, na minha visão, até o final do ano, é o preço subir. Se você não quiser acreditar, não tem problema nenhum. Pode apostar na queda, mas essa não é a minha aposta, pelo menos por enquanto. É claro, as coisas podem mudar, pode aparecer uma outra crise, um bando de coisa. Eu não tenho como prever, por exemplo, que a Binance, né, vai ser processada pelo governo americano, mas até esse momento eu permaneço confiante, tá? Eu não acho que a gente vai visitar valores abaixo dos 20 mil dólares, inclusive acho que a gente vai ver preços mais altos entre julho e o final do ano, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Vamos ver quem está certo nos próximos meses. Para quem não sabe, eu sou carioca. E quem conhece ou é do Rio de Janeiro já sabe. Você não pode confiar em ninguém. Eu cresci nesse cenário de violência e golpes, um local onde a malandragem vence a ética em todos os níveis. Diversos governadores presos em sequência, policiais e fiscais te extorquindo, vendedores de rua te dando golpe. Precisava existir uma ferramenta que eliminasse a necessidade de confiar em terceiros. Anos depois, eu me deparei exatamente com essa ferramenta, o Bitcoin. Um ativo descentralizado, sem intermediários, incorruptível e que protege o seu dinheiro, inclusive da inflação, um dos métodos usados por esses políticos corruptos para te roubar todos os dias. Eu imagino que muitos de vocês queiram se proteger também, por isso eu resolvi compartilhar tudo o que eu sei sobre o Bitcoin, como comprar com segurança, armazenar e se proteger de bandidos e golpistas. Você não precisa mais confiar em terceiros para realizar transações ou guardar seu dinheiro. Para ter acesso a tudo o que eu sei sobre o Bitcoin, é só clicar no botão abaixo.